Muitas pessoas me procuram para falar sobre o comportamento das crianças, que não sabem mais o que fazer para que a criança se comporte melhor, porque tem crises de birra ou porque não fazem o que é determinado, né? Você deu uma ordem, a criança não cumpre, e isso vai estressando, né? E vai deixando os pais cada vez mais irritados com a situação do comportamento infantil. E hoje o que eu venho falar para vocês é sobre disciplina. Como a gente pode fazer para ter essa disciplina em casa? O primeiro ponto é que disciplina não está ligada à punição. A criança não pode entender que ela tem que se comportar daquela forma, porque senão ela vai ter um castigo ou vai ser punida. Ela tem que se comportar daquela forma que a gente precisa, porque ela sente essa necessidade de repente nos agradar ou realmente mostrar que ela tem um bom comportamento dentro de casa porque ela se sente amada. Para que a criança se sinta amada, você tem que construir essa relação com ela. Então, estabeleça uma relação de respeito com o seu filho, para que ele realmente sinta que ele é importante para você, que você dá atenção para ele, que você dá carinho, e em troca disso ele se comporta adequadamente, porque ele não precisa fazer de outra forma para chamar sua atenção. E aqui vale lembrar que métodos mais rígidos, como palmadas ou castigos mais severos, eles não são efetivos sempre. Eles realmente são efetivos num primeiro momento, quando a criança toma um susto e aí ela age por medo, mas na maioria das vezes eles não são educativos, eles são só um controle naquele momento e eles não vão ser sempre efetivos. Então tomem esse cuidado. Outro ponto que a gente precisa lembrar é que nós adultos somos exemplos para as crianças. Então, se você quer, por exemplo, que ela tenha um comportamento calmo para resolver os problemas, você não vai num trânsito ficar irritado e ficar xingando a outra pessoa que está lá atrapalhando a sua vida no trânsito, porque a criança está ali e está olhando o que você está fazendo. Então, por mais que ela não esteja prestando tanta atenção ou esteja focada em outra coisa, ela com certeza vai gravar aquele seu comportamento. Então, se você quer que ela tenha uma reação calma, você também precisa estar calmo para que ela siga esse seu exemplo, certo? E uma coisa muito importante, você precisa explicar para sua criança o porquê daquela regra. É lógico, não é ela que decide, mas quando você tem uma explicação para aquilo, é muito mais fácil de você convencer a criança de que ela tem que se comportar daquela forma. Principalmente quando você mostra para ela que essa regra é por uma preocupação sua com ela. Então, fale para ela, por exemplo, vocês vão sair para passear no centro da cidade. Você vai falar para ela que ela tem que dar a mão para vocês irem lá. Mas não simplesmente, você tem que me dar a mão e pronto. Você fala para ela que, olha, é perigoso porque tem muita gente, você pode se perder de mim e eu não quero isso, eu fico preocupada. Então, eu preciso que você me dê a mão. E você pode até exemplificar isso com uma história mais concreta. Então você pode, por exemplo, falar para ela: olha, quando eu era pequena eu fui numa loja com a minha mãe e não fiquei perto dela, e daí eu me perdi, fiquei com muito medo, a minha mãe demorou para me achar, enfim. E aí você mostra para a criança que aquela é uma situação que você está tentando prevenir que aconteça algo parecido com ela. Para você ensinar o seu filho qual o comportamento que você aprova, reforce positivamente. Então, comemore, incentive os comportamentos que você realmente acredita que são bons. É lógico, você não vai reforçar ou ficar aplaudindo comportamentos que você não gostou tanto. Seja sincero, Para isso precisa realmente ser sincero com a criança. Então, se ela fez alguma coisa, por exemplo, ela levantou aquele dia e arrumou a cama dela, do jeito dela, mas você achou que esse era um comportamento válido, que realmente você gostaria que fosse um comportamento instalado aí dentro de casa, reforce isso, Fale do quanto você ficou satisfeito, porque isso vai fazer com que a criança sinta a necessidade de repetir esse comportamento ou de melhorá-la até, de repente hoje ela esticou a cama lá, não ficou muito legal, mas amanhã ela vai esticar melhor porque você foi lá e elogiou, mesmo que ela não tenha feito da forma mais efetiva possível. E uma última coisa muito importante que eu tenho para te dizer é que todo comportamento ele só vai ser instalado se a gente ficar repetindo, Pra gente aprender uma coisa, a gente repete várias vezes e aí quando a gente aprende, a gente vai aprimorando aquilo. Com a criança é a mesma coisa. Então, seja consistente e persistente nesse comportamento. Se um dia você elogiou porque ela arrumou a cama,
faça questão de no outro dia elogiar de novo porque ela arrumou a cama, até que ela realmente passe a fazer aquela tarefa de uma forma mais automática. Mas enquanto esse comportamento está se instalando, faça questão de incentivar e de mostrar que você está percebendo que a criança está se comportando daquela forma. E aí só assim ela consegue realmente adequar o comportamento e ajustar com aquilo que você gostaria que ela tivesse. E nunca se esqueça que educar é amar, né? Então, se você está tentando educar o seu filho, o principal ponto é que ele consiga perceber que você o ama, porque aí você consegue mais facilmente receber essas respostas positivas dele. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas e nós nos vemos nas próximas. Até mais!